E gostaria que você abrisse em Deuteronômio. Oi? Sim? Espera um minutinho aí. Tá, depois. Aleluia, Jesus. Todos abriram em Deuteronômio? Capítulo 6. Fica um minutinho aí. Depois a gente pode até te dar uma oportunidade. Oi? É, pastor. Vou te dar então uma oportunidade, tá bom? Louvado seja Deus. Só 5 minutos. Boa noite. Vocês concordam que eu posso falar? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 10, o versículo de número 25, até o versículo 37. Que diz assim, a palavra do Senhor: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? E o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você lê? E ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse a Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Sou eu. Em resposta disse Jesus: um homem descia a Jerusalém para Jericó. Quando saiu, caiu nas mãos dos salteadores. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou por outro lado.
E assim também o levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se-lhe, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinhos e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. O perito na lei respondeu. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Pregar sobre amor, irmão, é muito fácil. Praticar o amor, que é um negócio duro. Louvado seja o nome do Senhor. Estar aqui nessa posição, vocês não sabem o quanto é difícil para mim. Você saber na pele o que é ser rejeitado, o que é ser humilhado. Eu saí dali da portaria. Porque tinha gente que estava passando ali e já estava quase me batendo. O sangue de Jesus tem poder, isso é um capeta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer o seguinte: por que o diabo, ele é furioso com todas as pessoas, mas principalmente com os jovens? Porque os jovens são o futuro daquilo que Jesus vai fazer na vida de outras pessoas. A Bíblia diz que Jesus pode voltar no momento ao qual ninguém espera, ninguém sabe. Pode ser que Jesus volte hoje e leve o seu pastor. Me desculpe, seu pastor não esteja mais aqui, nem eu, nem as irmãs que já têm uma certa idade. E quem é que vai ficar para poder pregar esse amor? É os jovens. É os jovens. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem chega perto de Jesus e pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Primeiro eu tenho que amar a Deus com entendimento, e depois eu vou usar a minha força para colocar isso em prática. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém ama ninguém sem antes conhecer, sem antes compartilhar amizade. A Bíblia diz assim: se eu não amo meu próximo que vejo, como poderei amar a Deus ao qual não vejo? Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa feita, um jovem perguntou ao seu pastor: pastor, o que é amar a Deus dessa forma? Eu fiz essa pergunta hoje a uma pessoa aqui da igreja. O que é amar a Deus dessa forma? Fica difícil você às vezes explicar o que é amar a Deus dessa forma, de todo entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o pastor sem saber como dizer, como explicar para ele. Muitas das vezes nós sabemos para nós mesmos, mas para explicar para outra pessoa, às vezes fica difícil. E o pastor falou assim: olha, domingo você vai se batizar. Então eu vou te explicar o que é amar a Deus dessa forma. Chegou no batismo, o pastor deixou ele por último. Quando ele veio descer as águas, ele disse para o pastor: pastor, estou até agora querendo saber como é que é amar a Deus dessa forma. E o Senhor não me disse. Eu vou te falar. Pegou ele, segurou no pescoço dele, segurou nas mãos dele, desceu ele às águas. Segurou ele no fundo da água o mais que ele podia. O mais que ele achou que aquele jovem tinha fôlego para poder segurar. Daqui a pouco o jovem não aguentou mais e começou a se debater, querendo sair da água, e o pastor continuou segurando. Quando o pastor viu que ele já ia perder as suas forças, o pastor foi, ergueu ele e disse: aprendeu? Ele disse: aprendi o quê? Eu aprendi o que é me afogar. É isso? O
pastor disse, o que é que você mais queria naquele momento? Ele disse, eu queria respirar. É isso que é amar a Deus. Você tem que ter a Deus como aquilo que é mais precioso na sua vida. Jesus disse, uma comida tenho para comer, ao qual vocês não sabem qual é, que é fazer a vontade do meu Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas é você colocar a Deus em primeiro lugar em tudo. Você já pensou você apertar a mão do mendigo todo sujo? Abraçar todo sujo do jeito que eu estou? Se você não colocar esses preconceitos de lado, você nunca vai conseguir. Mas certa vez eu estava indo para o meu trabalho, com uma camisa branquinha. E aí uma conhecida, chamada Purbida, já é falecida, ela estava com um pedaço de carne na mão, gordurosa, com a roupa toda suja, era uma moradora de rua, assim como eu. E ela disse assim, primo, me dá um abraço. Eu falei, Jesus, vai sujar a minha camisa. Eu falei para ela, você não quer um dinheiro? Eu quero um abraço. Muitas das vezes uma pessoa que está precisando conhecer a Jesus, às vezes ela não precisa de muita coisa, ela não precisa que você dê uma esmola, às vezes ela precisa que você dê um abraço, ou que você olhe para ela e aperte a mão dela e diga, Jesus te ama! Jesus te ama! Muitas das vezes a gente não faz isso, porque olha para o conceito. Diga com sinceridade, você daria oportunidade para um camarada como eu, desse jeito, pregar na sua igreja? Daria? Sim ou não? Por quê? Eu tenho o costume de dizer o seguinte, a Bíblia relata da seguinte forma, não julgue o profeta, mas sim a profecia. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Hoje Deus te usou uma pessoa vestida de mendigo para falar contigo nessa noite. Não importa o instrumento que Deus vai usar, o que importa é que Deus, Ele quer falar com você. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra.